né? Então, agora a gente vai para a segunda parte. O que que eu preciso saber, né? Então, não é o precisar saber, não é que você vai ser terapeuta do seu filho, não é que você vai ser a professora do seu filho. Porque eu, enquanto mãe, eu percebo algumas dificuldades na minha filha. Então, eu vou buscar ajuda, porque eu não quero ser professora dela, mas eu preciso orientar de alguma forma. A comunicação cristalina, né, Michele? Eu preciso saber me comunicar. Então, eu preciso saber de algumas coisas, não para ser a terapeuta, não para ser a especialista, não para ser a professora, mas para ajudar o meu filho e para buscar o profissional que vai saber intervir nessa situação, né? Então, como eu falei, não precisa de diagnóstico para começar a intervenção. Desconfiou? Vai atrás. Não existe, cada um tem o seu tempo quando se trata de crianças atípicas, né? Faltou um S aí, gente, desculpa. De criança atípica, né? De criança que tem uma deficiência, que nós estamos falando das crianças que estão em investigação ou que já têm um diagnóstico, que estão dentro do espectro. Não existe, cada um tem seu tempo. Como vocês viram lá nas principais habilidades, né, básicas de atenção, no contato visual, que ele precisa para imitar, né? Então, a importância da rede de apoio, mas buscar uma rede de apoio de profissionais que tenham conhecimento, profissionais que sabem, né, do que estão falando. Ou mesmo, existem muitos pais que estão se especializando para apoiar essas, essas crianças, apoiar outras famílias, porque já passaram, já encontraram dificuldades e já trilharam aí um caminhar que, que precisam compartilhar com outras famílias para que sejam, para que eles encontrem o caminho de uma certa forma com mais tranquilidade e que busquem os profissionais, né, qualificados. Eu estou vendo aqui que a minha chefe entrou aqui, tá? Então, espero que eu esteja falando tudo a Cláudia. Outra coisa, o que que precisa, o que que a gente precisa saber? Embora tenham o mesmo diagnóstico, que estão dentro do espectro do autismo, pessoas com autismo apresentam características muito diferentes: comunicação, afetividade e interação, né? Acredito que hoje, em 2022, né, as redes sociais, a gente já tem muito conhecimento a respeito disso. Então, comunicação. Autista ele não fala, autista não tem afetividade, autista não interage. Não, a gente tem pessoas com autismo de nível 3 de suporte que se comunicam, né? Eles podem não ter a comunicação verbal, mas funcionalmente eles se comunicam de alguma forma, né? Com o olhar. Então, quando a gente convive com eles, a gente tem sempre os que são mais afetivos a nós, né, dentro da sala de aula. A gente sempre tem aquele. Então, a gente sabe que aquele de nível 3 de suporte, quando ele se comunica com o olhar, ele mantém o contato visual com você. Então, ele tem a comunicação, ele interage, né? Essa interação, ele gosta de abraço, ele gosta de ser abraçado, né? Mesmo que por um tempinho curto ali, mas ele vem, ele te abraça, ele te beija. Então, as características são muito diferentes. Então, ele não fala, ele é agressivo. Essa agressividade, ela tem uma comunicação, né?
Se naquele momento ele apresentou uma agressividade, você precisa entender o que ele está querendo comunicar, né? Tem algo que antecedeu aquele comportamento, né, de agressividade. Então, ele está se comunicando de alguma forma. Então, são muitas características muito diferentes. Então, aqui eu até coloquei, né, importância, o que os pais precisam saber. Para eles ficarem atentos, até para apoiar as escolas, apoiar os professores, né, com relação à legislação, à educação, à saúde e ao lazer. Então, mas a gente precisa saber dessas leis, não só para cobrar, mas para entender o que a gente pode fazer, né? Do que eles precisam? Puxa vida, eu não sabia que meu filho tinha direito a isso para melhorar a qualidade de vida, né? Hoje a gente vê com relação à saúde, aí nas redes sociais, o rol taxativo com relação aos convênios, né? Então, que foi aprovado que não mais será assim, né? E que bom. Então, nesse sentido, de buscar conhecer a legislação para saber quais são os direitos e os deveres também da pessoa com autismo, tanto na educação, na saúde e no lazer. Então, eu coloquei, eu acompanho bem Autismo e Realidade, aqui eles colocam todas as leis e os direitos para quem tiver interesse em conhecer a legislação, né? O que eu preciso saber, né? Que o que a gente vê como birra, né, pode ser uma desordem sensorial, né? Que eu preciso que você fale uma coisa de cada vez, né? Então, no método Estudo Sem Brigas aí da Michelle, ela coloca, né? É um passo, você tem que caminhar. Então, olha só como vai ajudar também a mãe a entender algumas coisas. No autismo também, né? Não é birra, pode ser birra, é lembrar, não podemos romantizar. Ah, porque ele é autista, então ele pode fazer birra. Não, né? A gente precisa entender o que é birra, por isso que é importante conhecer a sua criança, conhecer os marcos do desenvolvimento dentro de cada fase da vida e saber o que é característica do autismo e o que é característica do ser humano, né? Porque antes dele ter um diagnóstico, né? Ele não é um diagnóstico, ele é uma pessoa. E ele vai aprender a se comportar. Então, se ele fez uma birrinha de se jogar no chão e ganhou o que ele quis, da próxima vez, opa, né? Lá na sala de aula, eu chorei, esperneei, derrubei coisas no chão, fiz, me tiraram da sala de aula. Opa, né? Próxima vez. Então, isso vai aumentando. Então, por isso a importância da gente conhecer, né? Eu preciso saber o que às vezes a gente vê como birra, pode ser birra mesmo, mas às vezes é uma desordem sensorial, que é uma característica dentro do espectro do autismo, né? Então, falar um passo de cada vez, tudo que é novo incomoda, né? Resistente pode ser ao toque, mas como eu falei anteriormente, cada são muitas as características, né? Então cada um é de um jeito, pode ser. O que se vê como frescura, ai, não gosta de comer aquilo, não gosta, ai, não consigo, pode ser seletividade alimentar, dificuldade em aceitar texturas, preferências específicas. Por isso a importância de você procurar profissionais qualificados, porque vai ter um profissional, no caso, né, a fonoaudiologia, junto com a terapia ocupacional, elas vão auxiliar com relação à seletividade alimentar, que é uma das questões dentro do espectro do autismo. Então, eles vão apresentar dificuldade. Isso não quer dizer que eles não possam vir
a experimentar e até gostar de novas texturas, né? E preferências alimentares. Às vezes pode ser cheiro, pode ser até cor, mas isso pode ser trabalhado. O que se vê como oposição pode ser a rigidez cognitiva, né? Que é as dificuldades em mudanças, aceitar variações em brincadeiras, passei um lá. Necessidade de seguir sempre a mesma rotina. Então, tudo isso, quando você já tem o diagnóstico, ou mesmo quando você está em investigação e você já busca o apoio e as orientações necessárias com profissionais qualificados, tudo isso é possível de ser trabalhado e mudando, né, dentro do espectro de nível 1 de suporte para de nível 2 para nível 1, como também pode acontecer de quem está no nível 1 e para o nível 2 também, né? Mas isso nós não vamos entrar nesse mérito. O que você... eu arrumei aqui, mas acho que eu não salvei, né? Aqui como o que se vê, está tudo junto. Como preguiça, pode ser disfunção executiva. Ele aprende, entende, porém ele não consegue executar de uma maneira funcional, né? Por isso também das questões de você falar um passo de cada vez. Aí depois eu vou, lá na frente, eu vou falar de como a mãe pode orientar essas crianças. Aqui, que é importante, eu achei importante colocar, né? Talvez para algumas famílias ou se para alguns profissionais não seja, mas eu achei importante, sim. O que é preciso saber? Que hoje o CID, ele teve mudanças, né? Agora em 2022, que é o Código Estatístico Internacional de Doenças, esse é o documento formal utilizado no Brasil, né? Que fala para você, inclusão, ter os direitos, você precisa apresentar o CID, né? Que é a funcionalidade do indivíduo. Dentro do CID, o que foi muito importante, que hoje a gente consegue entender, principalmente para os profissionais da saúde, né? Eu, como professora, que trabalho numa clínica e escola, né? Que é o Instituto SER, que ele é saúde e educação. Muito importante a gente entender essa funcionalidade e as comorbidades que estão dentro do espectro do autismo, né? Que não é só o autismo, que as comorbidades, elas têm grande relevância aí dentro do tratamento das pessoas com autismo. Então, o CID é o documento formal utilizado no Brasil, né? Então, com o CID, com o número, que hoje, antes era F84, que era para o autismo, agora a gente vai ter, que é o código 6A02, em substituição ao F84. E essas subdivisões passam a estar relacionadas com presença ou não de deficiência intelectual e comprometimento da linguagem funcional. Se essa linguagem ela é prejudicada, ausente ou preservada, né? Então, olha a importância aí dessas comorbidades, né? Por isso que é importante saber. Mas uma que cada sujeito é único, né? E dentro do espectro do autismo, né? A gente costuma chamar de guarda-chuva, mais ainda, é muito amplo. Então, isso eu acho muito importante, e é importante os pais saberem e entenderem que 70% dos casos, alguns estudos apresentam de autismo, apresentam pelo menos uma comorbidade. E as mais comuns são distúrbio do sono, transtornos alimentares, TDAH, distúrbios de linguagem, deficiência intelectual e o TOD. A deficiência intelectual, vamos dizer que
Opa, já coloquei um aqui, o de nível 3, né? O autismo de nível 3 de suporte. São os que mais apresentam a deficiência intelectual, né? Então, identificar essas comorbidades é fundamental para direcionar o tratamento da melhor forma possível, né? Então, ele normalmente o autista de nível 1 de suporte, ele não apresenta nenhuma comorbidade. Ele com certeza, pelo menos uma comorbidade ele pode apresentar. E a gente tem aqui nos estudos, né? 70%. Distúrbio do sono é um bem comum no autismo de todos, né? Mas de nível 1 de suporte. O TOD, o TDAH, né? O TDAH é bem característico aí, a gente vê muito. Então, essas comorbidades, né, quando elas são identificadas, é fundamental para direcionar esse tratamento, né, para os profissionais, principalmente os profissionais da educação. E o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, que aqui onde no DSM-5 de 2013 é que a gente entende e fala dos níveis de autismo, né? Que dá ênfase no desenvolvimento da comunicação e da interação social da criança. São os níveis, e aí eu coloquei aqui, né? O autismo nível 1, 2 e 3 de suporte. Hoje, no DSM-5, então hoje a gente fala, então é nível 1 de suporte, nível 2 de suporte, nível 3 de suporte, que é o que a expressão do uso de senso comum que a gente fala. Nível 1 de suporte é o leve, nível 2 de suporte o moderado e o nível 3 de suporte o severo. No caso da gravidade, do quanto o indivíduo é funcionalmente afetado no cotidiano, né? Então, o nível 1, funcionalmente, o nível 1 de suporte, ele precisa de menos apoio durante as suas atividades diárias do cotidiano. Aí o autismo 1, 2 e 3 de suporte, que são os apoios, não corresponde ao nível de gravidade, mas sim o nível de apoio, né? Então, o nível 1 de suporte, ele precisa de apoio pontuais, né? Em determinadas tarefas, por exemplo, saber, ó, não pode esquecer que você tem que fazer lição de casa, então precisa de apoios pontuais. Vou dar um exemplo, mas pode ser que nem aconteça. Então, questão de higiene, eles são muito certos, rígidos, digamos assim, de que precisa escovar o dente antes de dormir, mas vamos supor que ele pôs aparelho e ele precisa fazer a limpeza do aparelho. Então, por um tempo, ele precisa daquele apoio pontual de como fazer a higiene agora que ele está usando o aparelho, né? Então, não é a gravidade, é o nível de apoio. Então, o nível 2, parcial, em algumas situações ele precisa de apoio. O nível 3 de apoio, ele precisa de suporte, de apoio em tudo durante todo o tempo, né? Então, esse é a correspondência que eles fazem com relação ao nível de aos níveis 1, 2 e 3, né? Então, já acabei passando. Então, agora, nós vamos começar a entrar. Eu anotei aqui, mas é algo bem rápido para a gente falar com relação à educação inclusiva. Então, o que eu preciso saber com relação, a mãe precisa saber, os pais com relação à educação inclusiva?
a legislação da educação inclusiva. Não vai se atentar à lei, né, o pai e a mãe, mas entender que a educação inclusiva ela é uma modalidade da educação, do ensino, que atende qualquer indivíduo, sem exceção, onde o sistema garanta as adaptações, permanência e acesso. Então, não é só a pessoa que está dentro do espectro do autismo que tem direito a uma educação inclusiva de qualidade, né? Todas as pessoas que apresentarem um tipo de deficiência, todas as pessoas que apresentarem o indígena, o quilombola, né? A deficiência visual, não é só a deficiência. É como eu falei, educação especial, ela atende o público-alvo dela, é as pessoas com deficiência. A educação inclusiva, ela atende todas as pessoas, sem exceção, né? Eu vou dar um exemplo aqui. A minha filha, ela tem PAC, transtorno do processamento auditivo central. Ela tem, né, a educação inclusiva é um direito dela. Então, ela precisa de adaptações na escola. Qual que é a adaptação? Na hora de uma prova. A prova dela tem algumas questões que elas são marcadas para ela se atentar. A prova é a mesma, no caso dela, não muda nada, mas ela tem que se atentar a uma determinada situação, né? Ela vai, ao longo do tempo, ela não vai mais precisar dessa adaptação, mas hoje ela precisa dessa adaptação. Então, a educação inclusiva é sem exceção para todos aqueles que necessitem de apoio em algum momento determinado de algumas situações dentro da escola, né? Então, é a educação inclusiva. Então, falando da educação inclusiva, aí agora a gente vai falar das pessoas que estão dentro do espectro do autismo. Gente, desculpa, agora a minha cachorrinha resolveu latir, não sei se vocês estão ouvindo. Dentro do ensino, vamos falar da rede pública estadual, existe o atendimento educacional especializado, que é para atender o público-alvo da educação especial, que são as pessoas que apresentam uma deficiência, né? Deficiência intelectual, quem está dentro do espectro do autismo, né? Quem é TEA. Então, é um serviço de apoio à sala de aula comum para que ofereça meios e modos que efetive o real aprendizado dos educandos. Então, é algo que, na escola particular, vai ter seria, né, o ideal, mas não é o real, então a gente tem que trabalhar com o real e com o ideal. Eu vou falar aqui do ideal, que tivesse uma equipe de educação especial. No caso das escolas do município, do estado, eu sei que aqui, né, no estado de São Paulo, onde eu moro em Valinhos e em Campinas, o município e o estado, eles têm as salas de AEE, né, que vai ter um profissional que vai auxiliar, vai atender a criança que está dentro do espectro do autismo e vai auxiliar o professor na sala de aula, né? E o que é importante? Que esse aqui, por incrível que pareça, nem todo mundo tem conhecimento do PEI, o Plano Individual de Ensino, né? Por incrível que pareça, tem algumas escolas que, mesmo aqui no estado de São Paulo, eles não têm conhecimento desse documento, né? Que é aqui onde você vai saber, vai traçar o perfil de quais habilidades e necessidades a criança, né? Vou falar aqui da pessoa com TEA, ela tem conhecimento já adquirido e o que ela ainda precisa aprender.
porque é em cima desse PEI, desse plano individual de ensino, que você vai é, fazer um trabalho para que ele avance nas habilidades dele, no conhecimento dele. É claro que se tem crianças de nível um de apoio, de suporte, nível um de suporte, que eles conseguem acompanhar o conteúdo, né? Eles conseguem, mas a maioria deles não. Então, por isso que seria fundamental, o ideal é que tivesse esse plano individual de ensino. E ele precisa ter a participação da família e dos terapeutas. E assim, e é mais digamos assim, um documento que o professor tem que dar conta, né? É muita coisa para o professor, mas se na escola tem a equipe de educação especial e tem o atendimento educacional especializado, esse profissional é o que vai apoiar o professor, é para ele que ele vai pedir ajuda. E no caso, a família e os terapeutas, né? A equipe que acompanha a criança, o aluno que está dentro do espectro do autismo, né? O currículo adaptado. O que é o currículo adaptado? Então, a criança está lá ele está matriculado no quarto ano do Fundamental 1, e a turma já está nas 4 operações. E ele está lá, está aprendendo ainda a adição, né? Então, como que você vai adaptar esse currículo? Você não vai dar uma atividade diferente da atividade que os colegas da sala estão fazendo. Se é matemática, fazendo o conteúdo de situações, problemas envolvendo as operações, ele sabe fazer, ele não sabe fazer as 4 operações, mas ele sabe fazer a operação de adição. Então, você vai adaptar o currículo para ele, a atividade dele vai ser com a adição. É agrupamento, ele já consegue resolver situações, problemas, você vai usar apoio visual, você vai usar, daqui a pouco eu vou falar lá para as mães, você vai usar menos conteúdo, né? Então, tem 4, 5 exercícios numa folha, você vai pôr um exercício em cada folha. Então, essa é a adaptação curricular que o professor vai fazer, é adaptar o currículo, adaptar o conteúdo, né? Outra coisa é o mediador quando necessário. Isso aqui é muito importante falar que, com relação, quando a gente fala, quando a família precisa ter conhecimento de algumas coisas, precisa entender que quando é necessário, porque tem crianças que não precisam desse mediador. Porque o que se confunde muito é mediador com cuidador. Tem crianças que conseguem, o professor, ele olha para aquela criança, ele realmente tem os princípios da educação inclusiva, né? De entender aquele indivíduo nas suas necessidades, nas suas potencialidades. Então, ele consegue traçar metas e objetivos pedagógicos para aquele aluno. E esse aluno ele consegue acompanhar, porque ele é de nível 1 de suporte, então ele não precisa de um mediador, porque o professor ele conseguiu fazer realmente ele é inclusivo, né? Ele faz a educação inclusiva. Então, é importante saber que existe esse profissional, que a pessoa com TEA ele tem direito, mas precisa saber se ele é necessário ou não.
Tem crianças que precisam do cuidador. O mediador é um profissional qualificado que vai mediar a aprendizagem daquela criança, caso seja necessário. Vai estar ali para fazer a interação social com os colegas, porque ele não consegue sozinho. Ele vai auxiliar ali na hora das atividades, porque ele se perde na hora, ele tem o conhecimento, lembra? Ele sabe, ele entende, mas na hora de executar ele não consegue. Então ele vai mediar. O cuidador faz os cuidados básicos. Aquela criança que fala assim, ah, mas o cuidador ele precisa ajudar nas tarefas. Não. A gente precisa ter muito claro quem é o mediador e quem é o cuidador, tá bom? E quando necessário, porque às vezes, pais, mães, o mediador ele acaba atrapalhando aquela criança que tem potencialidade de evoluir, né? Então, às vezes fala assim, ah, mas é um direito dele. É um direito, mas precisa ver se é necessário, porque em alguns casos atrapalha.